né, no Mastriani. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o jogador, se valeria a pena, né, tentar essa contratação ou não. Tem outro aqui numa situação parecida, que é também o Héctor Hernández, né, atacante espanhol lá do Corinthians, que, rapaz, é uma contratação também bem duvidosa, né, está no Corinthians desde o final do ano passado, só fez 19 partidas nesse ano, 2 gols marcados, tanto que depois da chegada aqui do técnico até o Dorival Júnior, ele nem entrou em campo, né, foram pouquíssimas partidas de julho para cá, e olha que ele não está lesionado ou algo assim, e tem contrato com o Corinthians até o final de 2026, talvez um empréstimo também possa ser uma boa. Acho que em questão financeira bem parecido, né? Se fosse para escolher um, eu iria muito mais no Mastriani, mas ele no futebol português até que vinha de uma boa fase, né? No Chaves foram 34 jogos, 14 gols, mas enfim, eu fico com o pé atrás porque tirando no Atlético de Madrid na base, ele nunca jogou por nenhum time grande, né? Aí tipo, passou em clubes da segunda divisão do futebol espanhol e foi bem. E aí, 2 anos mais ou menos no Chaves, e o Corinthians já vai lá e contrata ele, né? Eu acho que era tão óbvio que ele não aguentaria a pressão e tudo mais, que ainda mais no Corinthians, né? Que é muito fácil você queimar jogadores, que eu acho que foi uma contratação muito errada, ainda mais com um contrato de 2 anos e meio, né? Basicamente. Enfim, se eu fosse o Ceará, estudaria essa possibilidade também. Aqui nos números no Brasil a gente nem consegue analisar, se a gente for lá no Campeonato Português, aí sim, né? Uma nota melhor. Nesse último ano dele lá, 32 partidas, 14 gols e um passe. Não é aquele centroavante só de ficar dentro da área, tanto que ele caía muito aqui pelos lados para receber essa bola, para a construção das jogadas. Na La Liga foi bem, principalmente na segunda divisão, em alguns outros momentos jogou, né, a La Liga principal, mas foram pouquíssimas outras oportunidades. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o atacante espanhol também, um nome que eu vejo com bons olhos, desde que o Corinthians pague uma parte e também o Ceará a outra, porque, né, salários desse nível aqui para uma Série B não é tão viável. Bora falar aqui também sobre o Bolasie, que eu coloco como alternativa. Por quê? Ele, apesar de em muitos momentos fazer um papel de ponta, no Cruzeiro nesse último ano ele entrava muitas vezes também, os gols foram marcados, né, jogando como centroavante no Campeonato Mineiro mesmo, 10 partidas, 4 como titular, foram 3 gols marcados pela Raposa, outro gol também na Copa Sul-Americana, todos eles de cabeça, tá? Então é um atacante que não é gigante assim, mas tem 1,85 m, só que para cabeceio ele era o melhor do Cruzeiro, bem melhor do que os zagueiros, né? Com 1,90 m, 1,92 m, ele era um cara realmente de área. Eu contrataria? Eu ficaria com o pé atrás por conta da idade, 36 anos, mas assim, deixou uma boa impressão no Criciúma. No Cruzeiro eu acho que ele até poderia ter jogado mais, mas o time estava numa fase muito boa. Para você ter uma ideia, ele jogou 33 partidas, 4 gols e 3 assistências, né? 7 participações em gols em 33 jogos. Para um jogador que na grande parte dos jogos foi em reserva, né? Igual no Brasileirão, 18 partidas, nenhuma como titular. Na Sul-Americana, só com o time reserva, ele só foi titular uma vez. No Campeonato Mineiro, 4 vezes como titular. Então, assim, de 33 partidas, o cara jogou 4 como titular no ano e ainda teve 7 participações em gols, né? Não acho que é um desempenho terrível, ainda mais no time do Cruzeiro que estava voando, né? Então o Bolasie perdeu espaço completamente. Enfim, eu ficaria de olho porque pode ser uma alternativa para ser um bom reserva, desde que seja um custo mais baixo. Pelo Criciúma foi muito bem na Série A de 2024, 34 partidas, 27 como titular, 8 gols e mais 4 assistências, enfim, sempre teve uma nota média muito interessante. Pode deixar sua opinião aqui embaixo, apesar de que eu vejo como características diferentes, né? O Héctor Hernández, o Mastriani, para o Bolasie, que já tem 36 anos de idade. E agora, né, se fosse para o Ceará, por exemplo, investir, já que estamos falando de salários bem altos e talvez colocar uma pequena compensação financeira, 5 milhões, 7 milhões de reais, eu iria atrás do Bruno Nazário, jogador que está sendo, né, um dos melhores lá do futebol chinês. E olha aqui esse mapa de movimentação dele lá na China. Você não sabe se o cara é volante, se é centroavante, porque ele está em todos os setores do campo. Ah, Gustavo, mas lá na Liga Chinesa é fácil. Tá, olha o desempenho dele na Chapecoense em 2023 na Série B. 8 gols e 6 assistências, ou seja, é um centroavante que pode jogar como meia de criação e também centralizado e que volta muito para receber, ajuda muito nas construções das jogadas e já foi bem outras vezes também, né? Se eu não estiver enganado, no Campeonato Brasileiro de 2022, na reta final daquele ano, pelo Juventude ele foi bem, 12 partidas, 6 como titular, 1 gol e mais uma assistência, sempre mantendo, né, esse estilo de jogo dele parecido também. E na Série B ajudou muito a Chapecoense naquele ano a conseguir o acesso, né, 45 jogos, 10 gols e 12 assistências na temporada, e tem mantido os números parecidos também lá no futebol chinês nesses últimos anos. Foi contratado de graça, tem contrato até o final de 2026, então não é um contrato muito longo.
ou algo assim. Já tinha ido bem pelo Guarani, foi numa Série B, né? Acho que foi aqui, ó, 2018, 2017 também, naquela Série A de 2024, 16 partidas, 7 apenas como titular. No último jogo, inclusive, até foi o titular no setor. E aí, na Série B desse ano também, pouco protagonista, apenas um Campeonato Paranaense que o clube, de forma geral, não foi bem, mas ele jogou 13 partidas, 12 como titular. Gosto do nome, tem uma certa experiência, acho que para o Ceará vai ser muito bom. Já conquistou acesso pela Chapecoense naquele ano, quase foi campeão. Boas passagens também pelo Marcílio Dias, 2 campeonatos paranaenses de títulos. Enfim, gosto do nome, acho que é um baita reforço sim para o Ceará. E fiquei surpreso dele não ter dado certo no Furacão. E aí, já teve essa especulação, né, do Pedro Henrique, no meio do ano, o interesse do Atlético Paranaense no jogador, que terminou essa última temporada, né, pelo Vozão. Foram aqui no total 28 partidas, 17 como titular, nos últimos jogos da Série A aqui, a maioria como titular também, tirando o último jogo contra o Palmeiras. Mas é um nome que não é inquestionável, ainda mais se houver uma compensação financeira ou algo nesse sentido, né? Foram 8 gols e 3 assistências nessa última temporada. Salário alto, não sabemos se ainda vai ser uma peça que vai continuar para o ano que vem. E claro, o Atlético na Série A é diferente do interesse dele no meio da Série B, né? Isso aqui é totalmente diferente, mas ainda assim, não ficarei surpreso, apesar dos 35 anos, não vejo o Pedro Henrique aposentando no futuro perto. E aí, se fosse para talvez, né, ter um empréstimo de cada um dos jogadores, vai um, vai outro, o Atlético Paranaense tem um elenco bem grande. É claro, tem alguns que estavam só emprestados, tem outros que são da base, enfim, obviamente que sim. Não quer dizer que todo mundo aqui está à disposição, né? Tem alguns outros nomes bem caros, como por exemplo o próprio, o Felipinho, né, que é um meio de campo que tem muito destaque, enfim. Tem um aqui que eu gosto também, que é o Julimar, que terminou bem a Série B, né, desse ano. 14 jogos, 4 gols. Havia feito um 2024 interessante também. Enfim, é um nome aí que eu ficaria de olho se fosse o Vozão. E tem outro aqui que é o Sorriso, né? Deixa eu ver se esse Sorriso é aquele ex-Juventude. Não, não é. Enfim, ele jogou aí alguns jogos nessa última Série B. Não é o que eu estava imaginando. Mas aqui, ó, tem um aqui que é o Renan Peixoto, atleta que já foi bem em outra Série B, né, do Campeonato Brasileiro. O Renan aí que tem 28 anos de idade, 25 anos, centroavante, que pelo Furacão foram 8 gols em 27 jogos, deixa uma impressão razoável, né? Foi um reserva aí na Série B. Acho difícil de ter continuidade para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já passou também no futebol da Áustria, né? Ficou muito tempo por lá. Portuguesa, quando fez um paulistão decente até chegar no Atlético Paranaense, foi comprado por 5 milhões de reais. Só que tem contrato até 2027, então talvez um empréstimo aí do Furacão, sem muita perspectiva de jogar na Série A. Parecido, né? De apenas 18 anos de idade. 19, né, melhor dizendo. Bora falar aqui também sobre o Ceará encaminhando, né, a contratação em definitivo do Zanocelo. Deixa eu só arrumar aqui na cadeira. O jogador então chegou a um acordo com o Santos pela permanência do jogador. Rádio Tatiaia e o jornal O Povo confirmou então esse negócio, que vai ser, né, o valor que será pago ao Ceará é mantido em sigilo entre as partes e ele vai continuar no clube para o decorrer da Série B. Lembrando que o Santos pagou 2 milhões de euros em 2023 para comprá-lo em 2022, né, melhor dizendo, junto à Ferroviária. Fez uma boa série A naquele ano, 50 jogos, 5 gols. Passou no rival também no Fortaleza, não foi muito bem. E uma rápida passagem no Estoril Praia com muitos altos e baixos, né? Foram 46 jogos, 3 gols marcados e 2 assistências na primeira divisão do futebol português, né? Sempre sendo um titular. Chega pro Vozão, não assume a titularidade de cara, mas podemos dizer assim que desde do jogo contra o Sport, né? Já em meados de outubro, nos últimos 2 meses, foi titular, marcou até um gol contra o Cruzeiro e deixou uma boa impressão na reta final do Campeonato Brasileiro. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Zanocelo. Igual eu falei, não ficaria surpreso se fosse um valor próximo disso mesmo. 2 milhões, 2 milhões e meio de euros com uma opção, né, de compra, vamos colocar próximo dos 10 a 15 milhões de reais, talvez um pouco menos, justamente com o próprio Santos mantendo, né, um percentual de uma venda futura, até porque é um jogador que tem apenas 24 anos de idade. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bora falar aqui também sobre o Lucas Oliveira, né, que o Ceará acabou tomando um chapéu nessa sua contratação, que tem aí a ida dele junto ao Mirassol para a próxima temporada. Eu torço pro Cruzeiro, acompanhei o Lucas Oliveira naquela Série B e tal. Eu até tinha pensado, eu acho que o Mirassol é a cara dele. Acho que daria, inclusive, muito certo. Eu acho que mesmo para a Série B seria uma boa, tá? Então, assim, ele teve essa sua contratação para assinar, então, com o Mirassol. Então tá aqui, ó. Teve o futuro definido oficialmente. A tendência, né, que tenha uma ida em definitivo para o clube paulista. Lembrando, né, pelo Vasco foram apenas 15 jogos em 2025, jogador que a última boa passagem foi realmente pelo Cruzeiro. Série B de 2022 foi titular absoluto, era um jogador que tinha muita facilidade
com a saída de bola, jogou alguns jogos na Série A pelo Cruzeiro de 2023, ajudou o Valladolid em 2024 numa reta final de campeonato espanhol da primeira divisão, 11 partidas e 7 jogos também no Kyoto Sanga do Japão, até ser negociado com o Vasco da Gama. Pode deixar sua opinião aqui também. Vai se voltar, né, para buscar um novo defensor, ainda mais com a venda, né, do Machado. Acho que pode se encontrar tranquilamente um substituto. O espaço para comentários vai estar aberto aqui também para vocês. E agora bora falar aqui sobre o Garcês, né? Então, um destaque do Paysandu em 2025, que tem alguns clubes interessados. O portal O Povo aqui trouxe, então, de que tem outros clubes da Série A interessados, jogador que pertence ao Avaí, que tem dentre eles, né, que disputou a Série A, o Juventude e o Ceará, além também do Remo da primeira divisão, que demonstraram interesse, né, na sua contratação para 2026. Eu gosto, acho que é um jogador que já tem experiência na Série B e que pode ser um bom ponta esquerda, né? Eu vou deixar aqui o desempenho dele pelo Paysandu. 22 partidas, 7 gols e 4 assistências. Lembrando, esses números foram todos só na Série B. 11 participações em gols em 22 jogos. Para um ponta, né? É muito interessante, ainda mais que ele chegou no meio do ano. Não conseguiu evitar o rebaixamento da equipe. 22 jogos, 21 como titular, 7 gols e 4 passes, ponta esquerda que finaliza muito bem também. Ele é destro, né? Joga ali pelo lado esquerdo, faz esse facão ali pro meio e pode finalizar muito bem. Lembrando, a Série B de 2024 dele, apesar dos altos e baixos pelo Avaí, não foi ruim. 33 partidas, 26 como titular, 5 gols e mais uma assistência, ou seja, já vem, né, de 2 bons anos, apesar de não ter continuado no Avaí, clube que ele tem contrato até o final de 2027. Vale lembrar que ele surge muito bem no Brusque, né? Faz um bom ano, consegue o acesso pela equipe, né? Série C, joga Série B também, ó. Lá no Brusque, foram inclusive na Série B, ó, de 29 jogos, 6 gols e 2 assistências, também como ponta esquerda. Então, para a Série B, é um cara que conhece muito bem. Mesmo se fosse para a Série A, eu ainda acho que pode ser uma boa, porque é um bom reserva, né? De fato, e tem crescido de produção. Passou um tempo também lá no CSKA Sofia da Bulgária, foi bem, somou um pouco mais de 50 jogos, 13 gols e uma assistência no futebol europeu, lá no futebol da Bulgária. O espaço para comentários vai estar aberto sobre esse jogador. Lembrando, a tendência é que possa ser um empréstimo, né, do Avaí, seja com Remo, com Juventude, com o Ceará. Pode ser que talvez os clubes entrem numa disputa e o Avaí prefira vender em definitivo o jogador ao invés de um empréstimo. Pode ser, porque nunca é bom, né, ter vários clubes interessados. Por isso que às vezes não é bom quando essa notícia vaza antes de haver, né, um certo encaminhamento da contratação, porque pode entrar mais clubes e outros países também, né, interessados na sua